Boa noite a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos. Nós temos um prazer muito grande e pedimos licença para entrar na casa de vocês nessa noite, para nos comunicarmos um pouquinho acerca dos nossos pequeninos. O assunto hoje são os nossos pequeninos. O Instituto Ivoti agradece muito a parceria com a Prefeitura Municipal de Dois Irmãos, com a Secretaria de Educação, em nome da secretária Denise, pela parceria que a gente tem mantido a longa data já na formação de professores, e hoje trazendo a nossa psicóloga Bianca Stock para falar com a comunidade escolar, com os pais, com os professores. Passo a palavra à professora Denise, secretária de Educação, que quer fazer uma saudação a todos vocês. Muito obrigada pela presença de vocês, mas em primeiro lugar eu quero dizer à comunidade, às nossas famílias, aos nossos professores, que eu estou com muita saudade de vocês. Eu estou com uma saudade tremenda, eu estou com uma saudade de ver todos os nossos profissionais, eu estou com saudade de ver as nossas crianças, dos nossos alunos, eu estou com saudade de ver a vocês, pais. Mas então, agradeço muito à administração municipal, né, da nossa cidade, de Dois Irmãos, que está apoiando, e através da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, que estamos proporcionando a vocês, pais, famílias, a educação infantil, aos professores da educação infantil e aos convidados, né, que estão assistindo esta live de hoje, porque o nosso tema de hoje é o papel da família na educação infantil em tempo de pandemia. Mas também quero agradecer muito ao Instituto de Educação de Ivoti. Isei, muito obrigada, Delci. Muito obrigada à nossa psicóloga Bianca, que está novamente conosco. Ela foi muito solicitada pelo grupo de profissionais, de professores da nossa cidade, que nós já tivemos lá no mês de abril e no mês de maio, uma conversa também com ela, com os nossos professores, acho que foi muito importante. E qual é o nosso objetivo? É da gente continuar a manter os nossos vínculos. Só não aconteceu antes, Delci e Bianca, devido aos inúmeros pedidos. A Bianca, ela não teve mais tempo, né? Ela estava, assim, ó, muito atribulada, muito trabalho, mas, enfim, essa semana, hoje e amanhã, e o dia 28 de julho é o mês do município de Dois Irmãos. Então, Bianca, muito obrigada a você, Delci, também, por toda a dedicação, pelo carinho, pelo empenho que sempre tem conosco, com a nossa Secretaria de Educação, e também faço um agradecimento especial ao setor pedagógico da nossa Secretaria da Educação, Cultura e Desporto, que se envolve muito, que realmente ajuda a proporcionar este momento. É um momento assim, muito importante, que a gente precisa, sim, ter este vínculo, trocar informações, trocar ideias, né? Então, muito obrigada por tudo, e que a gente tenha uma ótima live, né? Então, muito obrigada a todos. Obrigada, professora Denise. Sim, temos uma parceria de longa data e o Instituto é muito feliz por isso, se sente muito lisonjeado por isso, e a Bianca foi muito solicitada. E a agenda da Bianca é muito complexa, mas estamos aí. Mês de julho é o mês que a Bianca decidiu dedicar-se a Dois Irmãos. Então, de imediato, eu passo a apresentação. A Bianca Stock, olha, isso é ato falho, professora, né? Só lido com professores. A Bianca Stock, a palestrante da nossa noite, ela é psicóloga, ela é mestre em psicologia social pela URGS, ela é especialista em problemas do desenvolvimento da infância e adolescência pelo Centro Lídia Coriá. Ela tem MBA em liderança e estratégia organizacional pela ESPM.
Ela é consultora em encorajamento e educadora parental, certificada e afiliada pela Positive Discipline Association dos Estados Unidos, com formação complementar em disciplina positiva em sala de aula. Ela é professora da pós-graduação da Unicinos e, com muito orgulho, da pós-graduação do Instituto Ivoti, diretora da Vinculum Consultoria e Psicoterapia. Temos a alegria de ter a Bianca conosco e, de imediato, vamos ver o assunto de hoje. O assunto, como a professora Denise já falou, é o papel da família na educação em tempos de pandemia, e hoje nos dirigimos especialmente ao grupo da educação infantil. Temos professores, pais, e vamos falar um assunto que tomou a todos nós com muita surpresa, assim, uma pandemia que desde março exige um isolamento social, e esse isolamento provocou inúmeras mudanças na vida de cada um de nós e os nossos convívios. As escolas foram fechadas e começou-se a exigir cada dia dos professores e das famílias novos modos de ver e de pensar a educação das nossas crianças, porque precisamos manter os vínculos afetivos e também não podemos descuidar do desenvolvimento de nossos pequenos. Esses processos, eles nem sempre são fáceis. Não são fáceis para os professores, não são fáceis para os pais e, com certeza, muitas vezes não são fáceis para as crianças. Bianca, no contexto da educação infantil não presencial, o que é absolutamente novo para todos nós, professores, para as escolas, para os pais, para as crianças, o que é importante neste momento para nossos pequenos? E como os pais e professores podem estimular o processo do desenvolvimento das nossas crianças? Então, de repente, começamos pensando sobre isso. Obrigada pela tua presença, mais uma vez, Bianca, e a palavra é tua. Boa noite, tudo bom, Delcy, Denise? Que prazer poder conversar com dois irmãos, a gente buscou tanto essa agenda, né? Hoje eu falo da minha casa, né, com vocês, pais, professores, muito obrigada por estarem comigo aqui essa noite. Então, gente, como eu estou falando da minha casa, se a cachorrinha latir, se o interfone tocar, tudo faz parte desse momento que a gente está vivendo, tá? Então, vocês tolerem, e é o que a gente mais tem feito, né? Exercitado a resiliência e a tolerância. Então, fico super feliz de poder estar conversando com vocês, né? Tenho um prazer enorme de trabalhar também com o Instituto Ivoti. São muitas parcerias, são muitos momentos que a gente coleciona afetivos, bonitos e profundos de formação. Não vejo a hora de poder estar presencialmente com vocês de novo. Então, comunidade de dois irmãos, muito obrigada, né, por me acolher. Hoje é um dia bastante especial. Sabem que eu vinha planejando essa conversa, né, para a gente conversar sobre educação infantil, e já conversei inúmeras vezes durante a quarentena com pais, com professores, com gestores, né? Tenho feito agora, ultimamente, um trabalho bem intenso com gestores e diretores escolares, pensando o cuidado com as equipes, as políticas de retorno, o que é essencial, os propósitos educativos nesse momento, e a saúde mental de todos que está absolutamente desafiada, né? A saúde de todo mundo, a saúde mental de todo mundo está desafiada. As crianças e os adolescentes, na verdade, estão nos dando um baile, né? De resiliência e capacidade para lidar com esse momento. Não sem sofrimento, sem dor. Mas por que eu digo que hoje é um dia muito especial? Porque hoje é o dia do amigo. Vocês já pensaram uma infância sem amigos? Eu fiquei muito tocada hoje quando me dei conta que ia conversar, né, com toda uma comunidade educativa para pensar a infância no dia do amigo. Gente, como que a gente está vivendo em 2020 um tempo de infância sem amigos? Isso é muito grave. Isso é muito grave. E que desafio para todo mundo, né? Da gente garantir a alegria e, né, o honrar a infância numa privação do brincar com o outro, do estar
com o outro, na vida coletiva do outro. Então, que a gente possa olhar com muita generosidade, com muita amorosidade mesmo, para todo o esforço que a gente está fazendo, coletivo, agora, porque todo mundo está dando o melhor de si, tudo que tem para poder passar da melhor forma para esse momento, e a gente manter a escola viva, a educação infantil viva e respeitosa com as crianças, né? Mas dentro de uma privação tão importante, acho que de todas as privações que a gente está tendo nesse momento, e lutos para serem elaborados, de viagens, de planos, né, de expectativas. Hoje eu conversava com uma outra equipe municipal que eu sou super fã, e falavam, né, de todo um planejamento que tinham para esse ano, e como machuca isso, né? Porque é um processo grande de luto. A gente começou a quarentena entendendo, né, bom, vamos ficar em casa, porque a gente precisa cuidar um dos outros, é a vida que está em jogo, é a vida das pessoas que a gente ama, é a vida de todo mundo que está em jogo. A gente merece ter um atendimento de saúde de qualidade, que tenha leito, que tenha respirador, caso a gente se contamine, né, com esse vírus que assusta tanto. A gente precisa proteger as pessoas em grupo de risco, a gente não quer perder ninguém, todo mundo é importante. Então, a gente fez esse pacto social coletivo e permanecemos nele, porque a sombra que nos assusta é a mais aterrorizante, é a sombra da morte. E as crianças sabem disso, e as crianças estão entendendo, né, a dimensão da situação, ainda mais agora, que já se passaram 2, 3, 4 meses, a gente achava no início, vai ser 10, 15 dias, 1 mês, 2 meses, quando a gente vê julho, a gente entendeu que, muito provavelmente, esse é o nosso 2020. Enquanto não tiver vacina, a gente não tem controle sobre previsões de retorno, se volta daqui a 1 mês as aulas, se volta daqui a 2 meses, se volta em 2021, a gente não sabe. E isso não está nas nossas mãos, está nas mãos, né, de quem está pensando e respondendo por todo esse cuidado junto com equipes, né, de infectologistas, bom, tem, né, um monte de gente planejando isso junto ao governo do estado, as prefeituras, e a nós cabe acolher as determinações e honrar, né, todos esses procedimentos. Mas a gente achou que ia ser menos tempo. Então, julho, para mim, está muito marcado como um mês de bastante luto. Da gente entender que a vida em 2020 é desse jeitinho. O que aconteceu, né, lá no início? A gente achou assim, vai ser rápido, vai passar rápido. E uma metáfora que tem me ajudado muito a pensar esse tempo é a metáfora da sala de espera. A gente entrou na quarentena achando que ia ser a sala de espera. Sabe sala de espera? Que a gente pega o telefone, fica olhando assim, para passar rápido. Ou mesmo quando eu estou no consultório, eu abro a sala de espera e tem um pai com um filho, uma mãe com um filho, e daqui a pouco está a criança ali mexendo no celular dos pais, os pais lendo uma revista. Sempre me dói um pouquinho aquela cena, porque eu penso, a gente com uma vida tão corrida, né? 5, 10 minutinhos antes da sessão, podia ser um momento para conectar, para conversar com a criança, né, falar sobre qualquer coisa que tivesse ali, sobre pensamentos que fosse, como foi o dia, mas a gente vai perdendo, às vezes, a oportunidade desses momentos de conexão. A sala de espera é um lugar que a gente tem que se ocupar bem rapidinho para passar logo e, né? Mas a quarentena não pode ser a sala de espera da vida, eu tenho repetido isso constantemente. A quarentena é a vida é desse jeito, assim como a gente está agora, em casa, se protegendo, com atividades remotas, né, tanto no trabalho quanto escolares, a vida é assim. E a gente precisa celebrar a vida, mesmo com medo da morte. E nós, sim, estamos todos com medo da morte, né? Esse é o assunto. E agora, com a lotação das UTIs aqui em Porto Alegre, né, e parece que está chegando cada vez mais perto no Rio Grande do Sul. Eu atendo escolas de São Paulo, e lá a gente já tem muitos relatos, né, de perdas muito próximas da equipe, de familiares, das crianças, e essa tristeza está chegando aqui também. Então, a gente precisa se fortalecer nesse laço, né, de como lidar com toda essa dificuldade, mas não perdendo nossas redes de apoio. Uma coisa é a gente lidar com a perda, a outra é lidar com o desamparo.
A gente pode perder muitas coisas na vida, mas se a gente está amparado, a gente tem sustentação, afeto, a gente tem família, a gente tem amigos, né? Hoje, no dia do amigo, acho que a gente nunca pensou tanto no valor da amizade como nessa pandemia, como são importantes os amigos nesse momento. A gente faz luto, a gente aprende a perder, desenvolve a capacidade de se entristecer e entender as frustrações, porque lidar com frustração não é baixar a cabeça e obedecer. Isso é um conceito muito equivocado de senso comum. Ah, a criança tem que aprender a lidar com frustração, então ela tem que obedecer e baixar a cabeça. Lidar com frustração é aceitar que as minhas necessidades, minhas expectativas não serão atendidas e eu vou precisar criar algo, né, novo, autêntico, para lidar com aquela situação. Então, com isso, quando a gente pega a metáfora da sala de espera, aproveitando a pergunta da Delcy, qual seria a função da educação infantil e das famílias agora, nesse momento? Se a gente fica na sala de espera, põe a vida nesse lugar, equivocadamente, a gente começa a achar que é papel da família e papel da escola ocupar as crianças, enquanto as aulas presenciais não retornam. Criança não precisa ser ocupada. Nós estamos na sociedade que a gente chama de sociedade do cansaço, né? Tem um sociólogo muito interessante que trabalha esse conceito, o Han, ele fala, né, a gente não precisa mais que ninguém nos explore, a gente se auto-explora. É o telefone com o WhatsApp que não para, é o e-mail que não para, a gente sempre achando que tem alguém mais preparado que a gente no mercado, se exigindo perfeição e correndo sempre atrás da máquina. É uma autoexploração constante. Junto com a sociedade do cansaço, vem a sociedade da distração. A ideia de que eu preciso estar sempre entretido, distraído, e que as crianças também. Então, se a escola não mandou um catatal de atividades, que muitas vezes nem tem sentido, né, e que nem respeita os processos da educação infantil, então, se a escola não mandou isso, se a família não está permitindo que a criança use, né, sem interrupção, o jogo lá do Play, do tablet, ou assista o YouTube, os pais têm que se encher de culpa e achar que tem que ocupar as crianças, distrair as crianças nesse tempo. Gente, não vamos fazer isso. E essa conta não vai cair sobre as crianças. A gente precisa parar, pensar, diminuir a culpa e entender que as crianças são capazes, que elas são criativas, que aprender a lidar com o ócio é muito importante. Senão a gente cria uma geração, né, depois de adultos, que se torna vítima do mundo, dependente de que os outros a façam felizes. Se não tem algo da escola, se não tem um jogo eletrônico, pai e mãe, o que vocês vão fazer para me deixar feliz? Criança não é obra, não é massinha de modelar, não é quadro que a gente pinta, né, que a gente molda. Ninguém é assim, até nós adultos, quando somos colocados numa situação de sermos moldados, a gente não gosta e fica bastante constrangido e irritado. Criança não é isso. Então, a gente não precisa se preocupar quais são os estímulos que eu tenho que fazer para o meu filho se desenvolver. Essa pergunta, a gente vai subverter ela, a gente vai transformar essa pergunta. Porque quando a gente pensa no papel da família e no papel da escola, sobretudo quando as crianças são bem pequenas, o papel é sempre ambiental. Se eu não preciso incidir nada sobre a criança, não preciso ficar estimulando essa criança, o que eu preciso fazer para que o meu filho cresça, se desenvolvendo de forma integral, né, com plenitude e autêntico? Se o nosso objetivo é ter uma criança comportada e uma criança para competir com outras, essa fala que eu estou fazendo não vai ajudar em nada, porque eu trabalho exatamente numa outra perspectiva. Se a gente trabalha para as crianças poderem serem felizes, se a gente trabalha para as crianças desenvolverem o senso de realidade, de autenticidade e construírem alicerces fortes, confiáveis, de saúde mental, que elas vão levar para o resto da vida, de encorajamento, em que elas se percebem capazes de aprender, de descobrir e, sobretudo, de se responsabilizar,
pelo outro, pelo ambiente e por si mesmas, aí essa fala vai ajudar. Quando a gente pensa na função ambiental, a gente pensa assim, a criança precisa de ambientes em que ela possa confiar, em que tenham uma certa estabilidade emocional, que ela saiba mais ou menos o que esperar, tenham previsibilidade, que sejam ambientes que aceitem ela do jeitinho que ela é, que tolerem que essa criança vai ter impulsos alegres, amorosos e também impulsos agressivos, de raiva, destrutivos, porque tudo isso faz parte do humano. E se a criança não tem espaço para expressar isso, reparar os seus erros, buscar soluções para os problemas, ela não se desenvolve em ética e moralidade. Então, a criança precisa ter esse espaço de liberdade com firmeza e gentileza ao mesmo tempo, sempre sendo encorajada a descobrir suas próprias capacidades, a pensar soluções para as coisas singelas e simples do cotidiano, e que acolha, um ambiente que acolha o seu gesto espontâneo, tanto de amor quanto de reparação de situações. Então, quando a gente pensa um ambiente, a gente pensa nessas características. Se a gente pensar em outras dimensões, a gente pensa assim, é um ambiente que sustenta. Desde bebezinho, a gente pensa isso lá nos bebezinhos, depois a gente vai ampliando, e até no trabalho com equipes de liderança, de gestão, se repetem as mesmas funções, tá? Primeiro, a função de sustentação. Um bebê, ele sente, ele percebe a maneira como o adulto, especialmente os adultos de referência, sustentam esse bebê. Precisa ser um ambiente de sustentação, o jeito de segurar uma criança. Se a gente amplia esse conceito, como que a escola hoje sustenta os vínculos com as crianças? Porque a gente perdeu muitas coisas, pessoal, e a gente está fazendo luto de muitas coisas. O que as crianças não podem perder é sua escola viva, é sua escola curiosa, é a escola com vontade de que ela volte, porque a gente vai ter um monte de coisa para conversar, e a prof vai estar com muita saudade, como falava a secretária, né? Muita saudade. E os meus pacientes pequenininhos, eles dizem, eu tô com muita saudade dos meus amigos. Quando passar o coronavírus, eu quero abraçar os meus amigos. Sim, a gente está com saudade dos amigos. A gente está com saudade dos professores. Os professores estão com muita saudade das crianças. Então, como que essa escola sustenta o vínculo? Sustenta o vínculo. É uma escola viva. Não é uma escola que quer ocupar as crianças, porque as crianças não precisam ser ocupadas. É uma escola que se preocupa em estimular tudo aquilo que estava lá no contexto da escola, os cheiros, os sabores, a voz da prof, as brincadeiras que faziam, que saudade do pátio. Se a gente vai pensar em qualquer estímulo, um estímulo de memória, afetivo, de repertório, as músicas que a gente canta na escola, os materiais que a gente brinca na escola, o repertório de cultura, de brincadeira, de fala que as crianças tinham. Essa é a sustentação para se construir. A sustentação da festa junina. Quantas experiências lindas que a gente viu das escolas de educação infantil, dizendo, olha, mesmo a gente estando longe, com muita saudade, a gente vai dar um jeitinho de celebrar junto uma festa que é super gostosa, que é a grande festa da amizade, né? A festa junina é a festa da amizade do ano. Que a gente brinca junto. Então, essa sustentação, ela é fundamental. E a gente vai falar ela desde a sustentação também lá na adolescência. Isso só vai mudando o contexto. O brincar criativo, o brincar livre, o brincar que produz saúde mental, que não é o brincar que o outro faz para mim e eu só respondo a estímulos. Né? Quando a criança está na frente do YouTube, quando a criança está na frente de um tablet, ou quando ela está na frente de alguém que está fazendo uma recreação, com todo respeito aos recreacionistas, mas eu estou colocando que não é papel da família fazer isso, isso é lá para a festinha de aniversário e olha lá, né? Tem um outro contexto. A criança, ela fica passiva, ela está ali respondendo, excitada, está curtindo, tá? Tem prazer, mas é quase um prazer adicto. Ela precisa que o outro dê, Não é uma produção de si mesmo.
que é o que a gente chama a capacidade de ficar só na presença do outro. Eu confio tanto na minha mamãe, eu confio tanto no meu papai, que eu não sou dependente da presença deles e do brincar deles o tempo todo. Vão ter momentos de conexão, momentos de brincar verdadeiro, momentos de brincar de entrega, né? Mas isso não precisa ser o tempo todo. Então, pais, baixem a culpa, né? Professores, menos cobrança. Se as crianças não estão a fim de falar nas chamadas síncronas, né, nas chamadas de vídeo, tudo bem, tá tudo bem. Tudo bem. Porque essa linguagem do online, a gente, como adulto, está fazendo um grande esforço para manter os laços, para manter os nossos trabalhos, e que bom que a tecnologia está aí para a gente usar ao nosso favor. Mas ela não é o melhor jeito da gente se relacionar. Longe disso. A gente fica com excesso de estímulo da visão. A gente precisa dos outros sentidos de percepção para poder construir vínculo e, né, manter esse laço afetivo. Então, exigir que crianças tão pequenas fiquem tanto tempo frente, né, a essa interação, e eles dizem para o vovô e para a vovó, agora chega, não quero mais, não quero ligar, né? E tá certo, não tem nada de errado com a criança, tá tudo bem se ela fizer isso, tudo bem. Né? Então, a gente precisa passar junto, sustentar junto esse ano. Além da sustentação, a gente vai falar do manejo, de como é manipulada essa criança. O jeitinho de trocar a fralda, sensibilizando esse corpo, respeitando o corpo da criança, o jeitinho de ajudá-la, ela a se limpar, o modo de se alimentar, do toque. E esse toque, ele também vem pela palavra. Se a gente, no cotidiano, pais, estamos usando excessivamente de palavras ríspidas, de grito, de grosseria, achando que isso vai dar limite para as crianças, não tá bem. Não tá bem, porque o efeito disso a longo prazo é muito nefasto para a autoestima das crianças. Construção de limite é fruto de uma comunicação assertiva, de validação de sentimentos, de entender o que tem por trás do iceberg, daquele comportamento desafiador que aparece só uma pontinha, o que tem lá embaixo? Uma criança que está desencorajada é uma criança que geralmente se comporta mal. E o que regula, né, esse encorajamento? São o senso de aceitação, de conexão e o senso de importância, de utilidade. Isso é fundamental. Olha a cachorra latindo aqui, gente, viu? Tem participação alheia. O senso de aceitação é o senso de conexão. Eu preciso me sentir conectado com outra, como se fosse um tanque de gasolina de amor, né? A criança não tolera bem aquela atenção fragmentada, que eu tô, mas não tô presente, uma presença ausente. Eu tô ali, mas eu tô olhando o celular que eu tenho que eu tenho que responder e as coisas. Então a criança nunca tem a gente inteiramente, ela nunca capta o nosso olhar e a nossa, né, inteireza ali, especialmente no brincar. E isso deixa a criança dependente de atenção, dá o efeito inverso. Claro que está todo mundo cansado da hiperconvivência familiar. As crianças estão cansadas dos adultos, e os adultos também estão cansados das crianças, e tá tudo certo, né? Tá bem, porque a gente precisa se relacionar com outras pessoas para garantir, né, esse desejo de vida e, como a gente fala, a dignidade do viver. Então, é uma situação completamente artificial e difícil que a gente está lidando agora. Como que a gente aumenta o senso de aceitação? Com essa conexão, que às vezes pode ser 20, 30 minutos, 40 minutos de atenção integral, né, para a criança. Claro que isso varia conforme a idade, conforme a singularidade de cada criança. Mas a gente precisa marcar com a criança que esse tempo é só dela e que não vai ter eletrônico na mão dos pais. Porque as crianças também ficam loucas pelos eletrônicos, porque é o objeto de desejo dos pais. Os pais estão sempre aqui, né? E como que a gente aumenta o senso de importância, de utilidade? Quando a gente envolve a criança nas atividades diárias, quando a gente deixa a criança se responsabilizar e experimentar a consequência das suas escolhas. Quando a gente permite que a criança mostre o seu gesto espontâneo de cuidado, de reparação. É o cartazinho lá
né, no bairro dizendo, cuidado, se protejam do coronavírus, que as crianças fazem e colocam. Isso é maravilhoso, né? Ela acredita que ela tem algo de bom dentro dela, que ela pode contribuir com o outro. Envolver as crianças nas tarefas da casa e dizer, bah, nossa mesa hoje ficou bonitaça, né? Nossa, a gente faz um trabalho muito bom, né? Entenderam? É o trabalho de equipe. A gente é uma equipe, a gente é um grupo e a gente vai passar por isso juntos. E tudo que tu faz aqui em casa, meu filho, contribui para a coletividade, para todo mundo ficar bem. A criança derrubou algo no chão, né, um suco, ao invés da gente dar um super xingão ou um sermão, ou ir lá e já fazer pela criança, a gente pode perguntar, opa, temos um problema? Como é que você vai resolver? As crianças gostam de resolver problemas, desde as mais pequenas às maiores. Se o filho não está conseguindo, mais ainda a gente precisa criar esse ambiente encorajador, e não a ideia de que para uma criança agir melhor, primeiro ela tem que se sentir pior. Ela tem que ser xingada, ela tem que se sentir culpada, porque daí ela vai agir melhor. Isso não funciona nem com adulto. Por que queria funcionar com crianças? Isso é o conceito que a gente trabalha na neurociências e todo o funcionamento do cérebro. O cérebro precisa estar integrado. Ele não precisa estar se defendendo com medo do outro. O cérebro precisa estar se sentindo bem para poder agir melhor. Então, pais, às vezes isso se reflete a nossa irritação, o nosso cansaço, no modo como a gente toca a criança, no modo como a gente maneja com essa criança. E as crianças sentem, ou de um afastamento excessivo, ou de toques mais abruptos, ou invadindo o corpo da criança. Então, a gente poder ter essa consciência e parar para refletir, ver como é que estão as coisas, especialmente cuidando dos adultos. De tudo que eu estou falando, se tem algo importante para a gente poder pensar agora, é que cuidar da saúde mental das crianças, garantir uma boa interação da escola com a família, é garantir o cuidado com os pais. Assim como eu reforço muito agora com as escolas e com os gestores de escola, cuidem das equipes, cuidem dos professores, escutem os professores, olhem para os seus colaboradores, desencana um pouco das crianças, dos adolescentes, eles estão com as famílias, de alguma forma eles estão bem, Olha para suas equipes, pais, relaxem quanto o que vier de questão escolar. Na educação infantil não é para ser tarefeira, educação infantil não tem conteúdo programático, educação infantil é interação e brincadeira, interações e brincadeiras, é proporcionar experiências, um ambiente que sustente as experiências. Eu falei da sustentação, eu falei do manejo, e eu vou falar agora, para a gente poder falar das experiências da apresentação de objetos. Como assim? É como se a gente apresentasse, como que a gente apresenta o mundo para as crianças em pequenas doses. Em pequenas doses que elas podem digerir, simbolizar, e tomar para elas isso. Se a gente põe uma criança frente ao noticiário da TV, liga uma Globo News e deixa uma criança o dia inteiro frente ao seu noticiário, esse mundo é intragável. Ele não tem como digerir. Porque é tanta notícia de morte, tão assustadora, e com uma linguagem que a criança não entende, mas ela se assusta, que a gente jamais faria isso para uma criança. Então, vamos pegar esse exemplo, a gente pode usar ele em várias outras dimensões da vida cotidiana. Como a gente apresenta as coisas para as crianças, como a gente conversa com essa criança, percebendo se ela está confortável, se ela está entendendo, se ela conseguiu se engajar naquilo que a gente está propondo, é fundamental. A gente precisa muito conversar com as crianças sobre por que a escola não está funcionando presencialmente, por que estão vindo materiais e propostas das profs, mas a gente não pode ver as profs agora. As crianças perguntam, tem barata na minha escola? Tem rato na minha escola, eu já escutei isso umas quantas vezes no consultório, porque eles estão preocupados, que a escola que é o ambiente que eles mais amam, de estar, de conviver, de vida coletiva, será que vai estar esperando eles? Então é importante que na nossa linguagem esteja claro isso para as crianças, que a gente acredita na escola, que a gente acredita nos professores e que vai passar, que a gente não tem a noção de quanto tempo a gente ainda vai precisar ficar nessa relação de cuidado, mas que vai passar.
Então, conversar muito com as crianças sobre o que é o coronavírus, o que é o Covid, observar o seu brincar, garantir tempo, garantir espaço para que as crianças possam se apropriar da sua casa, não é liberar todas as paredes para as crianças escrever e não ter regra nenhuma, nem pensar, né? A casa é um espaço coletivo, é de acordo coletivo, mas que a criança possa ter intimidade com esse lar, que não seja uma casa asséptica. Uma criança precisa menos que a casa esteja limpa o tempo todo, que o almoço seja servido sempre na hora. Ela precisa menos disso do que um adulto que desfrute da presença dela, que tenha prazer em estar com ela. As crianças perderam o convívio com os amigos, gente. Como que a gente pensa uma infância sem amigos? 4 meses sem poder brincar com outras crianças. Então, a gente precisa, né, entender que vai ter que flexibilizar em casa, ampliar a liberdade e, com isso, responsabilizar mais as crianças com o cuidado desta casa. Só que a gente só cria relação de cuidado quando a gente constrói intimidade. Né? A gente não cuida por obediência, a gente cuida porque a gente se importa, a gente cuida porque a gente se responsabiliza, e não porque eu preciso só obedecer. Às vezes, as nossas estratégias de comunicação, as nossas estratégias de construção de limites com as crianças, de como a gente aborda os desafios de comportamento, são estratégias muito punitivas ou ligadas, né, só a castigo e recompensa. Se a gente percebe que está escorregando para isso todo o tempo, pede ajuda. Tem um monte de Instagram, de Facebook legal hoje, tem um monte de literatura, de livros bacanas, de educação positiva, disciplina positiva, comunicação não violenta, um monte de gente legal que estuda isso, outros pais que compartilham essas estratégias. E a gente pode buscar com muita tranquilidade, humildade, entendendo, né, quais são os nossos objetivos com a criança. Nosso objetivo é controle ou o nosso objetivo é qualidade de vínculos? O nosso objetivo é que a criança desenvolva habilidades de vida, que ela vai levar para a vida toda. Se a gente quer que as crianças aprendam a resolver problemas, a gente oferece as experiências, não precisa ser experiências artificiais, essas que o cotidiano mesmo propõe, que as crianças possam aprender a resolver problemas, que elas pensem por conta própria, desenvolver empatia e serem acolhidas nos seus sentimentos também. Então, acho que é importante a gente frisar isso, que pais não se angustiem com conteúdos de educação infantil, tá? A gente tem um documento super importante, que é a Base Nacional Comum Curricular, vigorando em 2020, que é referência para escolas públicas e particulares do Brasil inteiro. Nesse documento, a gente trabalha com a ideia de direitos, né, das crianças, as experiências que as crianças têm, que precisam ser oferecidas, e que a criança se desenvolve por interações e brincadeiras. Ai, mas é meu filho, será que ele vai conseguir ler ano que vem, porque ele estava no último ano da educação infantil? Vai conseguir ler. As crianças vão se alfabetizar. Não precisa se angustiar para ficar apresentando um monte de letras e números, não. E fazendo atividades pedagógicas com as crianças, não. Acolhe o que a escola te oferece, faz os filtros necessários da tua casa, aquilo que vai ter sentido para a tua família. Né? É missão da escola manter esse vínculo e oferecer propostas, mas também os pais podem fazer os seus filtros com toda a tranquilidade, porque não é para se manter uma relação de obrigatoriedade no sentido negativo da palavra, né, em relação à escola. Eu faço por obrigação e não pelo desejo de conhecimento, de curiosidade. A leitura da palavra, para ela acontecer, primeiro precisa ter leitura de mundo. E para ter leitura de mundo, as crianças precisam ser escutadas. O que elas pensam? Quais são a curiosidade delas sobre a plantinha que está na sua casa? Sobre, né, o bichinho dela que ela ganhou agora, o cachorrinho na quarentena? O que ele come? Como é que ele faz cocô? Como é que a gente limpa isso? O que acontece? As crianças têm muitas perguntas. E é nessa curiosidade sobre o mundo que elas se desenvolvem em plenitude. E com um brincar livre, um brincar espontâneo. Esse brincar que a gente, hoje adulto, lembra que fazia quando criança. Quais são as memórias boas que a gente tem de infância, né? São aquelas em que a gente brincava criativamente.
Vocês lembram das brincadeiras especiais de infância? Que com certeza muitas dessas brincadeiras, hoje a gente olha e percebe que elas influenciaram as nossas escolhas profissionais, afetivas, de projetos de vida. Então, essa infância precisa ter esse território de liberdade. A criança não precisa ser rei e rainha dentro de casa e ser servida. Criança gosta de ser plebeu. Criança gosta de me erra, deixa eu brincar, deixa eu criar. E uma das relações mais bonitas que a gente estuda na psicologia é a relação entre brincadeira e amizade. Como que uma criança faz amigos? Posso brincar contigo? Quer brincar comigo? Primeiro a gente brinca, depois a gente vira amigo. Não é lindo isso? Como que uma criança brinca com a outra? Ela brinca moralizando? Ah, não pode esse bonequinho matar o outro bonequinho, que feio. Ou brinca dizendo, e o nome desse? O que tá fazendo? E esse aqui? Para onde vai? Tô brincando um pouco com isso, pessoal, porque às vezes o adulto moraliza a brincadeira ou fica perguntando demais para a criança. Os pequenos chegam a dizer, tu estragou minha brincadeira, tu não sabe brincar. E quem as crianças dizem, esse é meu amigo, em relação aos adultos? Aos adultos que conseguem entrar na fabulação com a criança, que conseguem mergulhar naquele mundo de puro caos e delírio, né, do brincar, que é maravilhoso. As crianças brincam ativamente do que elas vivem passivamente. Então, se a gente está falando que a gente está com medo de morrer, com medo de se contaminar, com saudade das pessoas, que a gente está triste porque a escola não está aberta, mas que a gente precisa ficar em casa, botar máscara e álcool gel para proteger uns aos outros, as crianças precisam ter liberdade para brincar disso. Porque se elas não brincarem disso, como que elas vão elaborar, criar representação simbólica e saúde psíquica para lidar com um momento tão adverso? Eu acho lindo quando as crianças dizem assim, o meu vovô é meu amigo, né? Ou a minha prof é a minha amiga. Porque o conceito de amizade das crianças é esse conceito de que eu acolho o outro do jeito que ele é. E ele me empresta um pouquinho da sua subjetividade, eu empresto um pouquinho da minha para ele, e a gente cria essa zona que a gente chama na psicologia zona transicional, né? Essa zona do brincar, que ela é maravilhosa, e ela dignifica a vida. Assim como a gente fala que o brincar salva, e a primeira coisa que a gente observa quando vem uma criança para atendimento psicológico é se essa criança consegue brincar. Porque a criança que não brinca é a criança que nos preocupa. A criança que não consegue organizar uma brincadeira com narrativa, uma brincadeira espontânea, é a criança que não está bem. É a criança que precisa de um olhar de apoio. Pais, permitam-se a brincar nessa quarentena. Permitam-se, né, a conectar, a mergulhar nessa infância com as crianças. A gente vai falar, pessoal, dessa quarentena por décadas e décadas e décadas. Os nossos filhos vão contar para os seus filhos e o que a gente fazia lá em 2020, quando teve a pandemia da Covid, que memórias que as crianças vão levar deste tempo. Se os professores de toda a rede de Dois Irmãos, né, eles estão recebendo formação, estão recebendo escuta, estão estudando, isso é o melhor, é garantir a formação do ambiente para que eles estejam preparados para receber de forma muito inteira e muito tranquila os filhos de vocês no retorno. Então, manter essa escola viva no nossa fala, no nosso discurso, no nosso apoio ao professor, com menos cobrança e mais solidariedade, agora é o melhor que a gente pode fazer. E vocês também não se cobrem excessivamente de ter que manter, né, tudo super em dia. Tá tudo virado, gente, nessa pandemia. Então, o que a gente tem agora são os nossos laços de afeto, os nossos laços de cuidado. A palavra de 2020 é cuidado, o cuidado de si, o cuidado com o outro e o cuidado com o ambiente. Bom, acho que eu conversei bastante, tem um monte de coisas ainda para a gente conversar. Eu sei que... eu queria falar só mais uma coisinha antes de abrir para conversar com a Delcy.
Se a gente tivesse no auditório agora, pais, a gente está mais ou menos umas 300 pessoas aqui online. Eu poderia perguntar, levanta a mão, quem está com o filho atrapalhado no sono, que voltou a dormir na cama dos pais, e eu tenho certeza que esse auditório ia levantar as mãos. Né? Por quê? Porque as crianças, quando a gente fala de desenvolvimento socioemocional, não é a fase de videogame, tá? Que a gente aprende uma coisa, passa para outra, não é escada. Não é. A gente vai trabalhar empatia, autonomia, resiliência, independência em todas as fases da vida. Todas. É cultivo. A ideia de cultivo é um jardim, né? Saúde mental é como um jardim. A gente precisa cultivar a nossa saúde mental como um jardim, desde a infância. Às vezes a gente está tão preocupado com os gafanhotos que estão vindo, né, com os boletos para pagar, com as necessidades dos outros, com o trabalho, que a gente descuida do nosso jardim. Então, pais, olhem para o seu jardim pessoal agora, como é que ele está? Como é que está o repertório artístico e cultural de vocês para manter esse jardim bem bonito? Como que está o laço com seus amigos adultos? Como que está, né, o seu cultivo da relação com o teu corpo, com a tua alimentação, com as pessoas que moram contigo, com a tua família? As crianças é a mesma coisa. O jardim das crianças ficou abalado. E com isso elas tendem a ter comportamentos mais primitivos, mais regressivos. Elas precisam um pouco mais desse contato, né, pele a pele. Voltam a ter comportamentos que elas já tinham conseguido avançar, né? E construir de independência, de autonomia. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Se a criança está precisando de um manejo mais acolhedor, acolhe e encoraja. Acolhe essa criança e encoraja. É impossível passar por uma pandemia sem sintoma. Não tem como, gente. Então, é o momento da gente poder ser mais tolerante, mais paciente, acolher as crianças pertinho, encorajar elas a se desenvolverem, a fazerem as coisas por conta própria, a terem bastante independência. E quando elas precisarem desse colinho mais perto, a gente vai dar, a gente vai afofar e vai dizer, vai ficar tudo bem, logo a tua escola vai voltar, né? E as crianças, dentro dessas fantasias de tantas perdas, às vezes, elas só verem que a prof está ali no vídeo, ou escutarem a voz, ou uma historinha que a prof contou, né? Algo que veio da escola, para elas já tá bom. Às vezes, passar na frente da escola de carro, porque elas, de um jeito mais primitivo, elas se dão conta, a minha prof não morreu, e a minha escola não acabou. Olha como isso é sério, né? E a gente garante para a criança que os espaços de convivência, os espaços afetivos, de pertencimento dela, continuam vivos, mesmo com todas essas situações. Deu-se. Vou te abrir a palavra, a gente tem mais uns 10 minutinhos, né? Nossa, Bianca, é tanta coisa, eu anotei tanta coisa, e eu olhei o chat, o pessoal te cumprimentando muito, agradecendo muito, muito feliz com as tuas palavras, e eu anotei assim, vamos por partes, tá? Eu vou dizer um pouquinho o Murilo, tá? O Murilo disse que o brincar livre é bom demais, e que ele usa isso na sua casa como professor e como pai. Aí vem a Vivian Klaus, que diz que é um momento único. Esse que nós estamos vivendo com os nossos filhos em casa é um momento único, e que de convivência e de relação com essas crianças. E é verdade, né? De certo modo, esses dias eu não tenho criança pequena mais, né? Até pela minha idade. Mas, assim, a gente se deu conta como família de que é o período mais longo de que nós ficamos juntos em toda a nossa vida. Nós nunca tínhamos ficado tanto tempo juntos dentro de casa em nossa vida, né? Então, assim, a exploração desses momentos pelos pais, pelos irmãos, pelas crianças, enfim, é muito rico, e como tu disseste, vamos falar muito disso no futuro, tá? Andréia Andriola diz que estamos recebendo o retorno dos pais, dos encaminhamentos que eles estão fazendo, e estão muito felizes com os momentos ricos que os pais estão proporcionando às crianças, e que os pais estão também tendo novas descobertas enquanto família, né? Claro. E aí, quando tu colocas que sim, eles só precisam brincar,
E essa questão da fala, de como a gente se volta para conversar com eles, para manter o senso de pertencimento, o senso de aceitação, a importância de tudo isso. Enfim, reforçando as palavras que tu já disseste. Mas eu queria voltar mesmo, era para uma das falas lá mais do começo, que tu diz assim: a criança precisa de espaço de liberdade com firmeza e generosidade. Eu acho que o que colocaram sobre as brincadeiras que estão fazendo com as crianças passam por isso, por esse espaço. Então, assim, de repente, tu consegue falar um pouquinho mais sobre isso, né? Porque às vezes se parece que tudo pode ser feito também, e que está valendo tudo, né? Então, assim, onde é que é esse limite, né, da firmeza, né, e da liberdade? Onde é que ele é tênue, né? Por favor. Perfeito, obrigada, Delcy. Nossa, essa conversa sobre gentileza e firmeza, ela é longa, né? E ela demanda muito exercício. Eu adoro trabalhar esses conceitos, tanto com os professores, com os pais e também com os gestores, porque a gente precisa trazer eles também para dentro da gestão, né? Esses são os dois pilares da disciplina positiva, a gentileza e a firmeza. É a ideia comprovada por tantas pesquisas já, que quando a gente atua só com a firmeza, a gente começa a escorregar para o autoritarismo e começa a entender e achar que para ser firme precisa ser bravo, ríspido, violento, ou precisa humilhar a criança, precisa fazer a criança se sentir mal. Quando a gente atua só com a gentileza, sem firmeza, a gente às vezes escorrega para a permissividade e deixa a criança no desamparo. Tudo pode, não tem proteção nenhuma, não tem construção de acordo nenhum, e esse adulto não respeita a sua dignidade, né? E só aquilo que a criança precisa, porque não quer ou tem medo de resolver conflitos de maneira positiva. Quando a gente atua as duas coisas juntas, e precisa sempre ser as duas juntas, eu posso ser gentil e firme ao mesmo tempo. Posso estabelecer e construir limites com firmeza e gentileza, encorajando a criança, respeitando a dignidade da criança e respeitando a dignidade do adulto. É respeito mútuo. Eu modelo o respeito mútuo para a criança. Ah, mas eu apanhei na infância, olha aí, sobrevivi, estou bem. É mesmo, eu digo. Então, vem aqui, vem conversar 5 minutos, 10 minutos comigo, tomar um cafezinho, que eu quero saber das tuas memórias de infância. E como é que elas impactaram o teu senso de autovalor, de autoestima hoje, e se é isso que tu quer construir com os teus filhos de novo, né? As crianças precisam ter medo, elas vão fazer as coisas certas, né? Pelo medo de ser punido ou pela expectativa de ganhar algo em troca. Isso é um equívoco para a construção de moralidade das crianças. As crianças agem melhor quando elas se sentem responsáveis, quando elas se sentem envolvidas, quando elas se sentem respeitadas, né? Aí a gente tem uma virada de educação e de senso de autovalor, de autoestima, de empatia e de formação cidadã mesmo. A gente está em crise ética tão importante nesse país, né? A gente precisa mudar a chave dessa construção de educação que começa lá no seio da família, que começa lá no início da escola. Então, é a ideia de que eu vou usar máscara, esse exemplo, para mim, é o melhor nesse momento. Eu vou usar máscara não porque tem alguém me dizendo que se eu não usar, eu vou ganhar uma multa. Daí se não tem ninguém olhando, eu pego, tiro a máscara e azar dos outros. Eu vou usar máscara porque a minha atitude contribui para o bem comum. Porque eu sei que o meu gesto singular e singelo vai impactar positivamente a vida de todo mundo. Eu me sinto contribuinte. E isso é maravilhoso para a autoestima das crianças, né? E para os adultos também. Senão, a gente tem uma ideia de sociabilidade meio de faz de conta, meio fake, né? Isso não ajuda. E a gente não constrói vínculos seguros que depois são protetivos lá para os comportamentos de risco da adolescência. A gente começa a construção desse vínculo seguro, de compartilhamento de valores, quando as crianças têm que decidir, né, os adolescentes têm que decidir coisas, a gente vai falar isso nas próximas lives, sem os pais estarem juntos, de forma responsável. E não só porque meu pai não deixa, minha mãe, né, porque
adolescência é transgressão, mas esse é um outro papo. Quem quiser acompanhar vai ficar para as próximas lives. Mas nessa ideia da gentileza e da firmeza que a gente também tem que trabalhar consigo próprio. Pai, se tem algo agora nos últimos 5 minutos para trazer para vocês ainda, cuidem da sua saúde mental. As crianças são a estação climática da casa. Quando o relacionamento conjugal não está bem, quando um pai é muito autoritário e o outro é muito permissivo, quando tem muita distinção nos modos de educar, muita briga, muito grito, né? Ou quando os pais estão muito deprimidos, muito assustados, muito preocupados excessivamente, as crianças não vão falar isso com as palavras. Muito provavelmente elas vão falar com seus atos. Tá? E elas vão denunciar que quem precisa de ajuda são os adultos. Então, se o nosso papel é, né, fazer esse suporte ambiental para as crianças, o nosso ambiente pessoa, a gente precisa estar inteiro para poder ter paciência, para poder ter calma, para poder agir de maneira respeitosa, modelar para eles como a gente lida com conflitos, né, numa situação tão delicada como essa. E muito entendimento de que, sim, as crianças estão cansadas, sim, elas, no retorno vai ser super complexo, porque o sentimento vai estar ambivalente. Eu quero voltar para minha escola, mas foi tão legal ficar com meu papai e com a minha mamãe em casa, e eu vou ter saudade da minha casa. Um me dizia, que bom que tem esse coronavírus, né? Queridos, porque ele ficou mais perto das famílias, né? Então, eles estão com saudade da escola, mas também... Enquanto a Bianca retorna, né? Eu tomei a palavra, Bianca, porque congelou, né? Sim, congelou. Pode terminar a tua fala. Tá. Não, estava colocando que no retorno vai ser bem complexo, porque as crianças vão estar com saudade da escola, mas, ao mesmo tempo, vão estar gostando de ter ficado em casa com seu pai e com a sua mãe. Então, isso é bastante delicado, né? A gente vai ter uma situação de ambivalência para lidar no retorno das atividades presenciais. Mas tudo bem. Quero agradecer muito, Delcy, a oportunidade, né, dessa noite. Que bom estar aqui com vocês. E a gente vai ter mais uma live amanhã para ensino fundamental, né? E a outra na semana que vem para o Fundamental 2, anos finais. Tá. Bianca, cabe ainda só um detalhe? Cabe? Claro. Tá? O pessoal tem falado muito dessa questão de ajudar os pais a chamar para as tarefas corriqueiras, para as tarefas domésticas, para as crianças ajudarem a se envolverem em casa, né? A Jaqueline diz isso, assim, somos uma equipe, ela fala na sua casa, somos uma equipe trabalha melhor, né? As crianças são muito espertas, sabem quando a gente não está bem também, convidar para as tarefas domésticas, mas aí o Daniel pergunta, e quando a criança não quer fazer uma atividade, o que eu devo fazer? Vamos ver se nós conseguimos ajudar um pouquinho o Daniel ainda. Gente, é complexo eu falar assim, porque não tem receita, né? E eu tô sem o contexto ali. Mas toda vez que a gente se vê tendo que obrigar uma criança a participar, é porque a gente não está usando o encorajamento de maneira adequada, tá? A gente pode envolver, primeiro, investir tempo em treinamento com as crianças, de como fazer as coisas, começar com atividades pequenas, mostrar para a criança o quanto que a atividade dela, né, a ação dela contribuiu para o todo, ao invés de a gente dizer, vamos, olha só, o teu irmão está fazendo, por que tu não está fazendo? Né? As outras crianças fazem, por que tu não faz? Então, esse encorajamento de mostrar para a criança, tu encontrou uma solução sozinho, nossa, tu deve estar muito orgulhoso de você mesmo, é super importante, né? Começar com pequenos passos, baby steps. Isso é fundamental. E é sempre que a gente entender que a gente está tendo que incidir força para a criança fazer algo, decide o que tu vai fazer e faz, ao invés de tentar investir no convencimento com as crianças. A gente está com um tempo super pequenininho, mas esse envolvimento das crianças, desde coisas muito singelas e vai crescendo aos poucos, é decisivo para a qualidade dos vínculos familiares. Eu convido o Daniel e os outros pais a olharem a literatura da disciplina positiva, né? A gente tem tantos livros publicados hoje no Brasil que vão dar uma série de dicas, de orientações de como engajar as crianças, construir rotina, divisão de tarefas, e que não precisa ser para o quadro de recompensa, aquelas carinha feliz, carinha triste, abandona isso, gente. Não precisa a criança ficar recebendo elogio, a criança precisa de reconhecimento, engajamento, né? E não
de dizer, olha, quantas coisinhas você vai ganhar. Primeiro que não funciona, né? Funciona a primeira semana, depois não funciona mais. A criança gosta de se sentir aceita, de se sentir útil, né? As crianças gostam de se sentir úteis. Nenhuma criança gosta de se sentir inútil no ambiente da família. E se a coisa já está muito grave, né? Já perderam muito o vínculo, primeiro te conecta com teu filho. Primeiro conexão. E depois a gente pensa em qualquer ajuste e acordo. Ok? Muito obrigada, Bianca. Nós estamos nos aproximando do final. Então, assim, agradeço muitíssimo tuas colocações. Depois, tu podes olhar o chat, e muitos elogios, muitas questões no chat. Aproveito para convidar para amanhã à noite. Bianca estará conosco de novo, agora sim, com anos iniciais, né? E na semana que vem, então, com os anos finais. Aproveito também para agradecer muito à Secretaria de Educação, e da mesma forma como a secretária Denise, ao pessoal do pedagógico, que são as pessoas que estão mais envolvidas, sempre diretamente nos nossos acertos, e eu espero que a gente tenha tido uma noite muito proveitosa, não tenho dúvida disso, né? Acredito, muitos professores se posicionando, muitos pais, então acho que foi uma noite de bastante aprendizado para todos nós, agradeço muitíssimo. Denise, secretária, quer falar ainda? Agradecer, realmente agradecer, porque nos conforta, nos acalma, nos acalenta, porque o cuidar de si, o cuidar do outro é muito importante. E eu quero ressaltar de novo que é um cuidado que a administração municipal está fazendo, junto com a nossa Secretaria de Educação, nos dando todo o apoio. Eu acho que isso é importante que os nossos profissionais da educação saibam disso, que as nossas famílias saibam disso, de que sim, nós estamos fazendo o melhor pelas nossas crianças, em especial pela nossa educação. Então, muito obrigada e reitero o convite para amanhã também. Muito obrigada. Muito obrigada, secretária. Né? Fiquem bem, amanhã a gente se reencontra. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada por terem estado conosco. Até amanhã. Tchau.